Ontem saiu a sentença do incêndio do Ninho do Urubu e a sentença é basicamente ninguém foi condenado, tá tudo certo, todo mundo fez tudo certo, ninguém teve culpa de nada e isso expõe a essência do que é a justiça no Brasil, do que é a falta de justiça no Brasil. Vamos falar um pouco sobre isso. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 03, meu nome é Caio, esse é um canal austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O assunto de hoje é para falar sobre a tragédia do Ninho do Urubu. Eu não vou falar sobre a tragédia em si, eu vou falar mais sobre o julgamento, até porque eu já fiz um vídeo sobre isso, link na descrição para você acompanhar o vídeo, no qual eu falei na época que saiu a série da Netflix. Assistam a série da Netflix, tá? Ela é muito boa, falando sobre a desgraça que aconteceu naquele dia. Hoje eu quero falar sobre impunidade, sobre o sentimento de revolta que tomou as redes sociais, sobre toda essa raiva que as pessoas estão sentindo. Todo mundo ficou revoltado com o que aconteceu, assim, várias pessoas se manifestaram, até torcedores do próprio Flamengo, tá, se manifestaram revoltados com isso, e deveriam mesmo. Eu acho que hoje no Maracanã deveria ter protestos. Hoje vai ter o jogo Flamengo e Racing, né, na data que eu tô gravando esse vídeo. Se vai ver isso no futuro, o jogo já aconteceu. Mas eu acho que a torcida do Flamengo, enquanto interessada na causa, né, como tipo, pô, foi uma coisa que aconteceu com jogadores do nosso clube, que é a responsabilidade do nosso clube. Eu acho que a torcida do Flamengo deveria se mobilizar. Não sei se tá tendo mobilização nesse sentido, pelo menos nas redes sociais eu vi muito flamenguista revoltado. Deveria se mobilizar para poder cobrar por justiça, por punição para essas pessoas. Porque, assim, não vou, como eu disse, eu não vou entrar muito no aspecto do que aconteceu, mas, assim, para você entender resumidamente, o Flamengo, enquanto instituição, enquanto clube, pessoas responsáveis por isso, colocaram jogadores de futebol, ou potenciais jogadores de futebol, né, garotos que treinavam para esses jogadores de futebol, dentro de uma ratoeira. Essa ratoeira pegou fogo por causa de uma instalação inadequada de ar-condicionado, e basicamente aquilo ali tinha portas que quando tinha calor, não era necessariamente fogo, tá? Essa porta ela fazia o quê? Tipo, ela tá aqui no trilho. Aí ela tá correndo aqui em cima do trilho. Só que aí ela fazia o quê? Ela inchava. Aí quando ela ia passar no trilho, ela travava. Aí ela ficava assim, travada. Então ela não passava. Aí a molecada, quando foi tentar sair, os garotos que faleceram, eles não conseguiram sair. Aí tentaram sair por outro lugar, enfim, muitos se machucaram, outros, infelizmente, 10 deles vieram a falecer. Então, basicamente, o Flamengo, enquanto instituição, colocou garotos sob sua responsabilidade dentro de uma ratoeira, e agora ninguém do Flamengo, ninguém que vendeu essa ratoeira, ninguém que concebeu essa ratoeira foi punido. Isso é absolutamente revoltante, mas isso diz o que é a essência desse país. O Brasil é um país em que a gente olha muito para os abusos do Supremo, para como o ministro X votou por aquilo, por outra coisa. A gente olha muito para esses abusos do STF, só que os abusos do STF eles são só consequências de abusos que acontecem em instâncias menores. O STF é um reflexo do sistema jurídico, ele não uma exceção, pelo contrário, ele é a regra. Quando você olha uma sentença dessa, uma sentença enojante dessa, por exemplo, o BAP, o BAP não, o Eduardo Bandeira de Mello, se eu não me engano, o BAP é o atual presidente, confundi. O Eduardo Bandeira de Mello, que é o presidente na época dessa ratoeira, que armou essa ratoeira. Ele não vai ser punido porque ele é muito velho e prescreveu o prazo. Gente, como é que uma porra de uma lei diz que, tipo assim, desculpa o palavrão, mas tem situações que a indignação se faz necessária. Como é que uma lei dessa diz que, não, passou X tempo, então, portanto, a pessoa não pode ser punida? Aqui eu quero perguntar, eu não sei se famílias das vítimas vão ver isso, ou se você é alguém que conhece a vítima, mas se você passou por alguma situação parecida, se manifeste nos comentários que eu quero fazer uma pergunta. A dor passa? Porque eu tive um caso desse na família. A minha prima, ela foi assassinada, basicamente, num acidente de trânsito. O cara tava dirigindo bêbado,
avançou o sinal vermelho, atropelou ela de moto e ela caiu, bateu a cabeça e morreu. E a dor da minha prima, a mãe dela, nunca passou. Nunca. Pelo contrário. Só fica maior ao longo dos anos. E ela enterrou uma filha. Eu tenho um caso desse na família, assim, próximo. Se você tem, eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque a dor dessa mãe nunca passou. Eu imagino a dor desses pais, dessas 10 famílias que foram destruídas, porque você tinha um garoto, o garoto tinha um sonho de ser jogador de futebol, e assim, como diz a música do Skank, nunca sonhou em ser jogador de futebol, até eu tive meus dias que queria jogar lá, ser zagueiro e tal, apesar de eu ser meio baixinho, mas provavelmente eu acabaria virando volante, mas enfim. Eu gostava de jogar mais ali na parte defensiva do jogo, não tanto na parte ofensiva, até porque eu não tinha muito talento com a bola, né, vou falar a verdade. Quem tinha mais era o Diego Cauê, salve aí meus amigos, gente boa pra caramba, vocês verem esse vídeo aí, gente boa pra caramba. Os caras esses jogavam bola, tá, o Diego Cauê jogava bola, o César também, salve pro César aí também jogava bola. Os parceiros aqui da rua, a galera tinha o malejo ali com a bola, eu não tinha esse molejo com a bola não, era ruim. Mas enfim, voltando aqui pra questão. Pegaram esses garotos, entregaram eles pro Flamengo e falaram, o garoto quer ser jogador de futebol, passou lá na peneira do Flamengo, entrou no time e tal, e fala, moleque, joga, se diverte, joga tua bola. Quem sabe um dia você consegue virar profissional, jogar no próprio Flamengo, ir pra um time grande da Europa, ganhar muito dinheiro, sustentar sua família. Pô, é o sonho, cara. O futebol num país muito pobre como é o Brasil, o futebol é uma forma de ascensão social. O futebol é uma forma de você mudar de vida. Pô, quantos jogadores que você vê aí que eram muito pobres? O Vinícius Júnior, pra pegar um jogador do Flamengo. Pô, o cara era de São Gonçalo, era uma puta favela. É um bairro muito complicado. O garoto, com o talento dele, conseguiu virar jogador de futebol. Hoje é um astro do futebol mundial, jogador multicampeão de Champions League, ganhou prêmio de melhor jogador do mundo. Enfim, ele conseguiu vencer a pobreza através do futebol. Era o sonho desses garotos. E aí o Flamengo, enquanto instituição, pegou 10 desses garotos da casa dos pais dele e devolveu em 10 caixões. E simplesmente ninguém vai ser punido por isso. E eu entendo de verdade o sentimento de revolta das pessoas, porque assim, eu acho que assim, o sentimento não é contra o Flamengo, tá? Lógico, tem gente usando esse sentimento clubista pra zoar o Flamengo, assim, eu acho isso idiotice, eu não tô fazendo isso aqui. Mas eu acho que se fosse, por exemplo, com o CT do Palmeiras, com o CT do Corinthians, com o CT do Santos, com o CT de qualquer time, tá? Qualquer time, não tô colocando uma questão de clube aqui. Eu acho que o sentimento seria o mesmo, só que existe uma certa... E aqui eu tenho que admitir também que isso existe com o Corinthians também, com o Corinthians e com o Flamengo principalmente, existe uma certa aura de proteção de todas as merdas que o Flamengo e o Corinthians fazem por parte da mídia, porque grande parte da mídia é flamenguista, grande parte da mídia é corintiana, e grande parte da população do Brasil é flamenguista ou corintiana. Então tem uma aura de proteção, de certa forma, para essas merdas que esses clubes fazem. Eu não sei se isso ajudou nesse sentimento de impunidade, aumentou o sentimento de impunidade, porque tu vê vários problemas do futebol que são causados pelo Flamengo, especialmente ultimamente, que o Flamengo basicamente forçou todo mundo a tomar um calote de direito de transmissão porque simplesmente ele quer fazer isso, porque foda-se. Mas eu acredito que talvez, não sei se isso influenciou o julgamento, não deveria, né? Porque em tese o juiz deveria ser neutro, isento, mas estamos falando de juízes no Brasil. Vocês realmente acreditam na neutralidade e na isenção da justiça do Brasil? E basicamente, esses caras, todos os envolvidos ali na questão, ninguém foi punido. E tá todo mundo revoltado com isso. E eu acho bom que haja essa revolta. Eu não sei se cabe recorrer. Provavelmente deve caber, tá na primeira instância ainda. O Ministério Público deve recorrer dessa sentença, porque sinceramente essa sentença é ridícula. O Brasil não tem o crime de hermenêutica, mas assim, sinceramente, às vezes dá vontade de prender algum juiz por uma decisão idiota dessa. Tipo, como é que você olha para um incêndio criminoso causado por flagrante negligência, em que um clube de futebol colocou gente numa ratoeira, essa ratoeira pegou fogo e você fala, não é culpa do clube não, o clube tem nada a ver com isso, eu aceito todo mundo aí, quem construiu a ratoeira, construiu nada, tem nada a ver com isso não. Não, e o cara que colocou a gente lá dentro? Tem nada a ver com isso não. Não, mas o CT não tinha alvará pra funcionar, não sei o que, não tinha inspeção de segurança pra ver se estava tudo dentro dos conformes.
tem nada a ver não, aqui é Flamengo, segue o jogo. E poderia ser aqui é Corinthians, aqui é Palmeiras, aqui é Santos, qualquer clube grande. Teria acontecido a mesma coisa. E qual que é a mensagem que fica? Porque a injustiça, a impunidade, ela entrega mensagens. A mensagem que fica é que tá tudo bem você ser negligente, você construir uma ratoeira, colocar gente pra morar dentro dessa ratoeira, essa ratoeira pegar fogo e 10 pessoas morrerem carbonizadas. Uma morte que deve ser horrorosa, deve ser horroroso também pra família ter que reconhecer o corpo de uma pessoa carbonizada. Eu não consigo conceber o quão doloroso deve ser isso. E tá tudo bem, você pode fazer isso e se você tiver os advogados certos, se você for rico, se você for influente, como é um presidente de um Flamengo, de um Corinthians, de um Santos, de novo, não é sobre o Flamengo, é sobre a posição de poder que a pessoa está, o cargo de poder que ela exerce, tá tudo bem. Ela vai sair impune e tá tudo certo, e é isso aí. E não gostou? Bom, segue o jogo, literalmente. Segue o jogo. Vai ter jogo hoje. Espero que a torcida do Flamengo se mobilize, proteste, cante o nome dos meninos, como eles sempre fazem. A torcida do Flamengo é muito bonita nisso, em cantar o nome dos meninos. Tem sido feito, ela compôs até uma música muito bonita em homenagem aos garotos. Mas eu acho que, especialmente pra família, fica o sentimento de impunidade, de você esperar toda aquela dor de ter que ficar indo em julgamento, não sei o que, acompanhar tal, pra 6, quase 7 anos depois, simplesmente acabou em pizza. Todas as pessoas que foram envolvidas nesse assassinato brutal saíram do tribunal, não presas, não algemadas, mas pela porta da frente. E prontas pra fazer de novo. Porque não tem nenhuma punição, não tem nada. Não tem nenhum tipo de indenização. Teve até um pouco de indenização pra família das vítimas. Indenização essa que a diretoria do Flamengo teve uma postura ridícula de ficar mendigando dinheiro para as famílias. De não ficar fazendo acordo, de ficar sendo mesquinha com dinheiro pra pagar a dor de um pai que enterrou o filho. E ficou por isso mesmo. Mas, sinceramente, eu acho que era utópico quem esperava alguma coisa diferente. Sinceramente, se você esperava alguma coisa diferente desse caso, eu acho que você tinha que medir melhor suas expectativas, porque esse é o Brasil. É o Brasil da impunidade, é o Brasil da corrupção, é o Brasil em que você pode causar um incêndio, matar 10 pessoas, 10 garotos entre 14 e 16 anos, praticamente crianças, e você sai livre. E nada acontece. E demora 6 anos e nada acontece. Enfim, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.